Amém. Vamos preparar o nosso espírito aí para Deus receber uma palavra do Senhor. Então, eu gostaria de você que estivesse aí atento, né, o que o Senhor tem a ministrar o nosso espírito nessa tarde. Amém. Amém, queridos. Paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar. Pai, nós louvamos nessa tarde, te agradecemos. Que oportunidade maravilhosa. Estamos aqui juntos, ó Deus, ouvindo o Senhor. E é isso que te pedimos, Pai, que o Senhor fale conosco. Não queremos conhecimento, Senhor. Conhecimento incha, mas o amor edifica. Isso é o que diz a tua palavra. Senhor, como foi falado ontem pelo teu filho, Gustavo, que o verbo, ó Deus, se faça carne em nós. E que toda carne que existe em nós seja, ó Deus, sucumbida pelo verbo da vida, Senhor. Ah, Senhor, nós precisamos tanto, Senhor, da tua manifestação. Oramos para que esse tempo que tivermos aqui, Senhor, agora e depois no intervalo, e também à noite, Senhor, seja um tempo precioso na tua presença. E que o teu Espírito, Senhor, possa falar o profundo dos nossos corações. Ah, Senhor, traz transformação para cada um de nós nessa tarde e noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Bem, eu estou com a missão aqui de falar sobre capturados pela visão celestial. E deixa eu passar aqui. E eu queria que você abrisse em Isaías, capítulo 6. Nós vamos falar agora e um pouquinho agora e um pouquinho depois do intervalo, mas nós vamos usar esse texto como base para os dois momentos. Tá bom? Vamos. Amém. Vamos abrir Isaías, capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba do seu manto enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam. Clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mesmo assim, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Um dos serafins, porém, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tinha tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veio, tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me. Amém, queridos? Bem, vamos acompanhar juntos aqui. Como dissemos, né? Nós estamos falando sobre a visão celestial, né? O que é a visão celestial e quais as suas consequências dessa visão celestial. Irmãos, quando a gente pensa qual o propósito eterno de Deus, nós temos, como foi falado ontem aqui pelo Gustavo, níveis de entendimento. Quando nós começamos lá atrás, os irmãos se lembram disso, o nível máximo que a gente conhecia é o nível da redenção. Deus perdoa pecados. Então, nós temos no pecado, nós somos pecadores, e o Senhor nos perdoa. Para isso, a gente crê na morte de Jesus, no derramamento de sangue, na nossa justificação, e a partir daí, a partir dessa fé, nós temos os nossos pecados perdoados. Amém, irmãos? Essa é a base do Evangelho.
Depois a gente avança um pouco mais e a gente começa a falar sobre o reino dos céus. Deus traz uma revelação sobre o reino dos céus. E a gente vê muita gente se levantando na nação, falando de reino dos céus, do governo de Deus, da autoridade de Deus sobre a terra, através da igreja. E nós vimos e estamos vendo isso acontecer, né? Mas também é um nível, ainda não é o nível máximo. Depois a gente avança um pouco mais e a gente consegue compreender que além da redenção em Jesus, através do sangue, além do governo do reino de Deus sobre a terra, há algo que Deus quer fazer com que a gente chegue, porque é exatamente de lá que nós saímos. Deus quer nos unir a Ele. Você pode dizer amém por isso? Amém. Querido, se você crê em Jesus somente no primeiro nível, no nível da redenção, só a cruz, né? E a cruz já é muita coisa. Só o sacrifício de Jesus já é suficiente, né? Já é a mensagem. E é óbvio que eu não estou depreciando isso, porque tudo começa ali. Mas o que eu estou dizendo é que se nós estamos aqui somente para termos os nossos pecados perdoados, e isso é maravilhoso, nós oramos e agradecemos porque um dia Jesus morreu na cruz, e aí o que a gente faz? A gente vive a nossa vida, senta nas cadeiras da igreja e espera Jesus voltar, porque um dia Ele vai nos levar para o céu. É isso que a gente vê, é isso que a gente pensava. Quando a gente avança o segundo ponto, e a gente entende, não é sobre somente salvação da nossa alma, não é sobre somente perdão de pecados, sobre o governo. E aí a gente diz, Deus vai nos levar de novo para o Éden, onde o homem tinha o governo de tudo, onde o homem governava todas as coisas. Mas, querido, sabe qual é o problema dessas visões? É que nem como filhos de Adão e Eva caídos, herdamos a natureza pecaminosa. Amém? Mas isso não é o nosso início. E um passo atrás, antes do pecado, nós estamos junto com um homem coletivo chamado Adão. Porque Deus, você sabe, não criou Adão e Eva. Deus criou um homem chamado Adão. E esse homem, ele tem dentro dele a sua mulher. Gênesis 5:2. Macho e fêmea os criou e os chamou pelo nome de Adão. Porque Deus quer nos ensinar que o governo de Deus sobre um jardim começa com um passo ainda mais atrás, que é a união do homem com Cristo. Amém, irmãos? Então, quantos erros nós cometemos quando nós paramos nos níveis? E essa é uma conferência em que nós estamos, pela misericórdia do Senhor, recebendo do Senhor a missão de avançarmos o máximo que nós pudermos. O nosso início não foi como filhos de Adão e Eva caídos, o nosso início não foi no jardim, o nosso início é Efésios capítulo 1, versículo 4, e nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Amém, irmãos? Se nós não entendermos que é para esse lugar que nós estamos voltando, fazendo o caminho de volta, por isso que o evangelho é o evangelho da reconciliação. Ninguém reconcilia nada que um dia não esteve ligado. Se nós não entendermos isso, nós nunca vamos chegar àquela plenitude que o Gustavo falou tão bem, tipificada pela terra de Canaã. Mas uma sombra muito pequena da plenitude de Cristo. João 17 diz isso, a oração de Jesus, oração sacerdotal. Pai, eu rogo que eles sejam um comigo e nós sejamos um contigo. Amém, irmãos? Amém. Quem é casado aqui? Levanta a mão. Você tem uma certidão de nascimento em casa? Não? Diga para a pessoa que está ao seu lado, deve ser o seu marido, diga assim, porque você, como indivíduo, morreu. Qual que é o problema dos casamentos? E a gente atende, como pastores, vários. A gente atende os casais e eles ficam para nós. Porque ele fez, porque ela fez, porque ele fez, porque ela fez, porque ele fez, porque ela fez.
Eu olho para os dois e faço uma cara assim de gente que não está entendendo nada e digo, ele, ela? Não é ele e ela. Há um. Amém? Então, aos casados, digo eu, não, Senhor. Você não tem mais sonhos individuais. Você não tem mais o seu dinheiro próprio. Já viu casamentos que a mulher tem um dinheiro e o marido tem outro? Que lindo, né? Só que não. Irmãos, podemos falar sério aqui hoje? Amém? Ou vamos só fazer uma conferência? Como tantas outras, que já fizemos aí em tantos lugares. Nosso desejo aqui, irmãos, é que nós saiamos daqui com o dever de casa e com a coragem de transformar o que precisa ser transformado. Nós falamos tanto que o nosso casamento é a figura de Cristo e a igreja. Mas às vezes a gente tem uma vida individual tão forte. Mulheres que dizem, eu quero. Homens que dizem, eu quero. Mas não existe mais eu no casamento. Quem disse isso não foi Deus, foi o cartório, porque ele tomou tua certidão de nascimento. Infelizmente tem igrejas que falam, não precisa mais casar, é só um papel. Ah, irmãos, não faça isso. Nós bem sabemos que os atos que nós realizamos na terra são profeticamente espelho do que é realidade no céu. Assim deve ser a vida de todo crente. Amém? Então, quando um casal começa, o meu dinheiro, o teu dinheiro, a minha carreira, a tua carreira, diante da sociedade isso não tem valor nenhum, irmãos. Porque você pode ganhar o máximo de dinheiro possível. Se você estiver casado com uma pessoa e depois decidir separar, você vai ficar na frente do juiz, tentando convencer o juiz de que foi você quem construiu tudo e o juiz vai fazer uma cara dizendo metade para cada um. Diga-se, não interessa quem fez. A glória precisa ser de um. Amém? Então, essa unidade em Deus é muito mais do que uma palavra, é uma necessidade de jogar fora a nossa certidão individual. Porque casamento é isso. A Bíblia começa com o casamento, termina com o casamento. A Bíblia é uma história de casamento. E casamento é isso. Eu decido não viver para mim mais. Amém, homens? Homens que casam e dizem, mas e o meu futebol? Não tem mais meu futebol. Amém? Eu não estou dizendo que você não pode jogar futebol. Eu estou dizendo que agora é o nosso futebol. E se de repente a sua esposa disser, meu amor, vamos fazer outra coisa hoje? Meu querido, você está com problema. Porque você vai ter que fazer. Eu vou comprar um carro. Não. Mas não tem mais dinheiro meu. Carro meu. Amém? Quantas crises de casamento nós temos? Por quê? Porque nós entramos nesse relacionamento em busca de quê? Às vezes de prazeres, né? Às vezes de olho naquilo que o outro tem, por interesses. Mas esse não é o propósito do casamento. Grande é esse mistério. Mas eu estou falando de Cristo e da igreja. Porque nós só refletimos na terra o que nós somos no céu. Quando nós compreendemos isso, nós vamos entender o relacionamento que Jesus quer ter com o seu povo. Amém? Não nos relacionamos com Jesus por prazer. Embora tenhamos prazer. Amém? Não nos relacionamos com Jesus para ganhar, eu estou animado. E eu me lembro de um casamento, eu não me lembro se foi o do Léo ou de alguém, foi lá da igreja.
E tinha, sabe quando fica assim, toda bonita, a mãe e o pai do noivo, e a mãe e o pai da noiva assim do lado, eles colocam a melhor roupa, e eles vão todos bonitos e vão dizendo, meu Deus, vou levar meus filhos para o altar. Diga altar. Altar é lugar de quê, irmãos? Morte. E aí no dia do casamento eu digo, sejam bem-vindos, nós estamos aqui para presenciar um sepultamento. Quem gosta de fazer enterro é o cristiano, né? Se tiver um enterro, o cristiano está sempre aí nos enterros, né? E eu faço muito casamento. Eu já estava falando isso com ele. Eu falei, meu irmão, você faz enterro, eu faço de casamento. Né? Mas ambos são sepultamentos. Ambos os eventos, né, são despedidas de uma vida anterior. Amém? Já estou vendo alguns homens com a cara feia. Pode ficar com a cara feia, tranquilo. Amém? Sua cara mudar à vontade. O que não muda é a palavra de Deus. Aleluia! Estou brincando, não tem homem com cara feia, não. Nessa hora as mulheres ficam, isso aí, fala Deus, já vi umas duas cutucar o marido assim, dizendo, ó, presta atenção que essa palavra é para você. E eu falei, nós estamos aqui num sepultamento. E óbvio, irmãos, os sogros, né, os pais, regalaram o olho e disseram, não, pastor, você deve estar enganado. Eu falei, não, é sepultamento. Primeiro porque altar é lugar de morte. Segundo porque, eu falei o negócio da certidão e digo, tenta achar aí a certidão do menino ou da menina. Não tem mais. Então, levanta do seu lugar, dá um beijinho no seu filhinho querido. Amém? Criado com Nescauzinho quente, com Toddy, acordando 10 horas da manhã, não precisa trabalhar porque a mamãe faz tudo para ele. Aleluia! Despede, beija. A gente vai enterrar esse garoto hoje. E quando sair desse altar, vai sair um homem coletivo. Vai sair um homem que a mulher está dentro dele. E a partir de agora não tem mais eu, agora é tudo nós. O pão é nosso, o pai é nosso, a casa é nossa, o templo somos nós. Tudo coletivo, tudo coletivo. Aleluia! Amém, irmãos? E elas achavam que eu estava brincando. Eu falei, por favor, levanta. E aí levantou, e chorando, né? Despedindo, abraçou o filho. Tinha uma mãe que, eu lembro, não estava querendo largar o filho. Pode largar, ele vai morrer hoje. Porque não tem essa mais. Amém, irmãos? Já viu sogra que olha para o casamento e fala, meu filho, não tem mais meu filho. E meus filhos, a nora veio junto, amém? O genro veio junto, então por isso escolha muito bem antes, porque depois que o pacote estiver contigo, você não devolve mais, amigo. Aos jovens eu digo isso, e os irmãozinhos sabem aqui. Um dia eu cheguei para um jovem e falei, eu terei mais prazer em ir no teu enterro do que num cartório no teu divórcio. Jamais vamos impor as mãos sobre um casamento para dar em divórcio daqui a pouco. Pode ser que aconteça, pode ser, mas vai ser por causa de falta de aviso. Né? Menino. Pronto. Porque nós precisamos, pastor, porque nós queremos, pastor. Óbvio, irmãos, isso é o início da nossa caminhada. Todos nós somos atraídos para Jesus por causa de uma necessidade. Não tem problema nenhum. Nós irmos num bairro, nós irmos numa cidade, e nós vemos as necessidades da cidade, e nós vamos entender que Deus está gerando aquelas necessidades para se mostrar como o Deus que resolve todas as coisas. Amém? É assim que funciona. Foi assim com a mulher mulher samaritana, levou o seu cântaro para o poço, porque ela tinha uma necessidade. Então a necessidade levou-a até Jesus. Mas quando ela encontra com Jesus, a Bíblia diz, deixou o cântaro. Mas você não veio aqui por isso. Lá na igreja, às vezes, eu falei até isso em algum dia que eu não lembro qual. Falei, irmãos, a gente teve experiências maravilhosas de mulheres que chegaram na igreja porque tinham um casamento terrível. Marido enjoado, chato, agressivo, não deixava ela fazer nada, e a mulher com peso nas costas.
né? Tem muita mulher carregando o peso do mundo nas costas. E elas chegavam lá e, óbvio, eu vou orar para que essa situação mude, eu vou orar para que essas coisas mudem, né? E aos poucos, e a gente orando, Deus, muda a situação, amém, isso é normal. E à medida que essas mulheres vão avançando no Senhor, elas vão aformoseando seus rostos, cada igreja deve ter esse tipo de experiência, elas vão avançando nos serviços, elas vão sorrindo, elas vão, cada dia estão mais felizes, e de repente um dia a gente encontra com uma mulher dessa num corredor da igreja e diz: irmã, você está tão feliz. Ela diz: ah, pastor, eu estou tão feliz. E a gente diz assim: seu marido melhorou. Ela fala: não, continua aquela mesma prova. E eu digo: mas por que você está tão feliz? As circunstâncias da vida continuam as mesmas. Ela diz: pois é, Deus usou essas circunstâncias para se apresentar a mim, mas quando eu vi quem ele era, eu deixei meu cântaro e aí fui atrás dele. Então o nosso cântaro pode ser qualquer coisa, irmãos, que nos atraia para Jesus, até que sejamos capturados pela visão celestial. Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos? Se você visse a minha esposa, que muitos aqui conhecem, carregando um saco de cimento de 50 quilos nas costas, qual a pergunta que você faria para ela? 3 chances para você acertar, menos o pessoal lá da igreja que já sabe. Aleluia! Luana, cadê o seu marido? Foi exatamente isso que Jesus perguntou para a mulher samaritana. Onde está o teu marido? Sabe, irmãos, às vezes a igreja está tão entupida de... E eu digo isso como igreja e como mulheres, né? Sabe aqueles homens que eu acordo 4 horas da manhã para levar minha esposa no ponto para trabalhar e depois volto para casa para dormir? Sabe aquelas casas que são sustentadas por mulheres? As mulheres trabalham, as mulheres pagam as contas, as mulheres. Eu não estou dizendo que mulher não tem que trabalhar, eu digo que... Mas, homem, olha para mim. Essa bronca, bate no peito assim, ó. É minha. 3 horas da manhã, um barulho no quintal. O varão cutuca a esposa e diz: amor, vai lá ver o que é. Não, essa bronca é tua. Mas se eu levar um tiro na cara, parabéns. Maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por elas. As jovens, parece até culto de casal hoje, mas não é não, hein? Vou chegar lá, hein? As jovens, eu digo, quem aí ainda não casou, levanta a mão. Não casou? Se você não vir essas características no seu futuro marido, você vai casar com a dor de cabeça em sua. E eu tenho um conselho para você. Depois que casar, já era. Pastor, por que você está falando sobre casamento? Porque, queridos, nós somos a esposa do Cordeiro. Todas essas realidades, né? Se o Senhor vir, se o mundo vir uma igreja carregando um saco de cimento nas costas, vai para lá, vai para cá, faz isso, faz aquilo, sabe o que o mundo vai dizer? Onde está o teu marido? Então Deus quer nos levar, irmãos, para essa realidade. Eu fui pastor por 5 anos e depois por 7, né? Período de 12 anos. E eu entendo bem a transição de uma realidade para outra. De uma realidade braçal para uma realidade celestial. Capturados pela visão celestial. Amém? E eu te digo com toda sinceridade,
quando nós somos capturados por essa visão, nós fazemos infinitamente mais serviços do que quando nós fazíamos sem essa visão. Porque não é uma pregação de não faça coisas. Não. É uma pregação de como nós estamos fazendo as nossas coisas. Amém? Então, queridos, eu quero trabalhar com os irmãos esse texto sobre duas óticas. A primeira é o propósito dessa visão celestial. Amém? Diga comigo, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Vamos falar sobre a morte do rei Uzias, o que isso significa. Mas mais que isso, vamos falar qual o propósito de Deus abrir o céu para nós. Sabe, quando Deus abre o céu, irmãos, é porque Deus quer, Cristiano, uma transição para um novo tempo. É muito lindo, Gustavo, a gente falar sobre capturados pela visão celestial. É muito lindo nós mergulharmos nessa realidade. A gente precisa entender que essa é uma oportunidade que o Senhor está nos dando para que a gente entre num novo nível. Irmãos, o céu se abriu no batismo de Jesus. E você sabe, o Espírito desceu para não mais voltar. Imediatamente o Senhor começa a pregar o Evangelho e diz: é chegado a vós o reino dos céus. Diga assim: céus abertos, novo tempo. Deus não abre céu para a gente ter experiências. Deus não abre céu para a gente ter arrepios. Esse é um outro erro que a gente comete quando a gente, às vezes, não tem a maturidade suficiente. Viver de experiências. Deus abriu o céu, estou sentindo. Não, querido, preste atenção. Quando Deus abre os céus, é porque um novo tempo está vindo. O Senhor abriu os céus não tem a ver com com o nosso merecimento. Tem a ver com a agenda de Deus, com o kairós de Deus. Nós não somos melhores porque estamos enxergando algumas coisas. Não, Deus tinha um tempo específico para revelar algumas coisas e calhou de estarmos aqui. Amém? Então, quando o céu se abre em Jesus, novo tempo. Depois o céu se abre com Estevão. Vejo os céus abertos. Primeiro mártir da igreja. Primeira libação derramada no chão. Primeira oferta de libação, sangue derramado. E só isso já seria suficiente para a gente entender. O céu se abriu com Jesus e depois o céu se abre com Estevão. A segunda vez no Novo Testamento que alguém fala, vejo os céus abertos. E a primeira vez que o céu se abre, Jesus inaugura um novo tempo. E a segunda vez que o céu se abre, a morte de um homem. Estevão morreu. Perseguição começou. Mas o sangue de Estevão foi o combustível para a igreja crescer mais e mais. Amém? Depois o céu se abre com Pedro no terraço. E ele vê um lençol descendo. E Deus dá uma palavra para Pedro. Chegou um tempo. O evangelho não é mais só para os judeus, agora é para os gentios também. Portas vão se abrindo. Quem está vendo níveis se abrindo? Céu se abre, níveis se abrem. Céu se abre, níveis se abrem. Céu se abrem e a gente vai entrando. Depois, Paulo em Damasco. O céu se abre e Deus faz tudo isso que a gente viu acontecer. E a gente poderia ficar aqui o tempo todo, mas vamos para João, Apocalipse 1:4. E uma porta aberta no céu. Sobe para cá. Porque tem algo para acontecer. Amém? Presta atenção, irmãos. Uzias morreu. E o céu se abriu. Isaías é a resposta de uma mudança de nível para aquele povo que Deus estava trazendo através da morte de Uzias. E assim também, irmãos, hoje nós precisamos compreender que o Senhor quer algo novo da parte da igreja. Amém? A redenção foi maravilhosa, Cristiano. Quem seríamos nós se não fosse a redenção? Tudo começa na cruz.
Tudo começa no perdão de pecados. Mas nós temos um posicionamento de governo sobre essa terra. Quem pode dizer amém? O posicionamento de governo sobre essa terra é maravilhoso. Mas quantos pregadores de reino, irmão, amaram tanto o governo que esqueceram que esse governo não é dele. Esse governo é do cabeça. E nós só somos aqueles que executam a vontade do Pai. Que venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Alguns chegaram a dizer, o reino é tudo. Deixa eu corrigir. O reino não é tudo. Jesus é tudo. Então o Senhor está abrindo novamente os céus. Para nos levar num entendimento, querido, mais profundo. Sem abdicar ou rechaçar ou jogar fora as experiências antigas. Nós começamos a vida como ovelhas. Sim. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém, irmãos? Então somos ovelhas também. Mas não somos só ovelhas, são insaciáveis. Já viu aqueles irmãos que nunca tá bom? Me dá, o tempo todo me dá, me visita. É tudo. E o desafio nosso como pastores é cortar isso. Né? Quem é mãe aqui sabe, né? Que luta é tirar a criança do... Oh, meu Deus! Escarcéu que faz, meu irmão. Uá! 32 dentes na boca, mas quer ficar no peitinho. Arranca ele do peitinho. Né? E ele chora. Eu não te amo mais. Alguns vão dizer, eu te odeio. E você diz, tá bom, mas não vai ter leitinho mais. Porque não dá para ficar como ovelha o tempo todo. Amém? Você tem mais de 2 anos de crente? Quem não tem 2 anos de crente? Levanta a mão aqui. Quem tem menos de 2 anos? O garotinho levantou, tá ligado ali. Ó. 1 e a irmã ali, 2. Alguém? 3 lá atrás. Amém? Bem, 2 anos nós estamos sendo muito generosos. Mas como hoje é a conferência tranquila, né, dos tranquilos, nós vamos botar vocês aí na paciência. Agora, diga assim, acima de 2 anos. Abandonei o leitinho, agora é alimento sólido. Fala assim, agora é confronto. Ficou meio diminuído, já viu que o confronto, né, diminui. Porque não sai, se continuar, daqui a pouco só estou eu falando, é assim que funciona. Querido, isso é uma necessidade urgente. Então, continuamos sendo ovelhas, sim, mas não ovelhas desesperadas, famintas. Nós agora somos ovelhas cheias do Cristo, aleluia. E avançamos, né? Para que serve uma ovelha, meu irmão, no tabernáculo? Pastor, para dançar aqui na frente. Como é lindo, né? Não era para dançar. Para tocar teclado. Não. É uma escola também, uma conferência escola. Para que servia, Alan, ovelha no tabernáculo? Passar faca. Olha a faca. O sujeito pegava a ovelha e falava assim, puxa, nós vamos para o culto hoje, do pastor Moisés. Ela não ia, adorava e depois voltava para casa. Não, ela ia e ficava. Então é Deus transicionando a vida de uma ovelhinha que come, uma ovelhinha que ama ir à cruz. Fala, subiu o nível. Aleluia. Aí depois desse nível da ovelhinha, mas puxa, você está falando de morte. Não, querido, eu não falaria de morte se não houvesse a certeza da ressurreição. E aí a ovelha, depois de 3 dias, já é o novo homem, aleluia. O homem que governa, o homem que tem autoridade, o homem ressurreto. Efésios 2,6, nos ressuscitou com ele e nos fez assentar com ele em lugares celestiais. Amém? Visão celestial. Mas esse homem entende que ainda não é o ápice da sua vida com Deus. Ele continua
conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor, até que o Senhor o consuma totalmente. Amém? Irmãos, nós estamos tendo a oportunidade, como igreja no Brasil, de vermos os céus abertos, Cristiano, e sermos convidados a entrar nesse novo nível. E eu te digo com toda certeza, muitos dirão amém, muitos dirão glória a Deus, e muitos decidirão não entrar. Por quê, pastor? Porque vai custar muita coisa? Não, você está errado se você diz que vai custar muita coisa. Vai custar tudo. Não é muita coisa, é tudo. Eu posso continuar pregando? Amém? Eu vejo a história de Ruth, e uma palavra que a gente trouxe no dia 31 de dezembro, e está direcionando a nossa vida para esse ano, foi Ruth e Noemi, né? Aonde quer que tu fores, eu irei. Aonde quer que tu pousares, eu pousarei. E você conhece a história. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Não insista que te deixe. E o Senhor nos disse claramente, por que Ruth falou isso com Noemi? E Orfa, a outra mulher, deu as costas quando o preço foi dado. Noemi disse para Ruth e para Orfa, vão embora, voltem para os seus pais, voltem para as suas casas. Eu não tenho filho mais. E se por um milagre eu viesse a gerar hoje, olha a pergunta, você se manteria pura, esperando o que ela tinha e o que Deus tinha proposto para ela? Não. Então, preste atenção. Se você ainda tem opções, é sinal de que você e eu ainda não conhecemos o verdadeiro Cristo. Eu vou repetir. Quando nós ainda ficamos balançados por Cristo ou por alguma coisa, é sinal de que nós ainda temos essa coisa. E se nós temos essa coisa, por menor que seja, Cristo ainda não nos tem por completo. Porque Cristo é tudo em todos. Porque em Cristo habita a plenitude da divindade. Porque por Ele, para Ele e dele vem todas as coisas. Então preste atenção. Se a nossa vida é uma balança e tem, numa escala de 0 a 100, 1 quilo desse lado e 99 do outro, ainda não está bom. Ainda não serve. Porque ainda tem algo para você se segurar. Mas quando Ruth diz, eu não tenho como voltar, ela não está dizendo, eu pus os 2 pesos na balança e entendi que prosseguir é melhor do que voltar. Não, o que ela está dizendo é, eu não tenho mais para onde ir. A visão celestial destruiu tudo o que eu acreditava antes. Quem pode dizer amém para isso? Você quer outro exemplo? João capítulo 6. Come da minha carne, bebe do meu sangue, você sabe a história. O povo começa a reclamar por esse discurso. E Pedro chega para Jesus e diz, Jesus, estamos tendo um problema na nossa congregação aí, irmão. O pessoal está querendo ir embora. E nós que estamos começando agora, Jesus, não é bom perder membro. Nós temos que começar bombando. Aí, ao invés de Jesus seguir Pedro, Jesus falou, Pedro, quer saber de uma coisa? Vai com eles, Pedro. Porque a palavra eu não vou mudar 1 milímetro. Aí olha para Jesus e diz mais ou menos a mesma coisa que Ruth diz. Para quem? Diga para quem. Preste atenção, não foi para onde, foi para quem. Vê lá na sua Bíblia depois. Para quem iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Que? Tudo destruído. Irmãos, eu me converti e me tornei até pastor. Mas me parece que à medida que eu caminhava, eu ainda alguma coisa. Não, não é mais para você. Tua caminhada é para frente. Amém? Essa visão celestial é muito mais do que o entendimento. E nós estamos tendo a oportunidade de ver os céus abertos mais uma vez. E esses céus não estão abrindo por causa de revelações humanas. Porque o irmão fez isso, porque o irmão descobriu isso. Irmão, nós não descobrimos nada.
Nós estávamos quando Deus quis fazer algo. E nós só dissemos: eis-me aqui, envia-me. Amém. Agora eu quero que você abra sua Bíblia em 2 Crônicas 26. Nós vamos terminar em 5 horas, tá? Mais 40 minutos. 2 Crônicas 26, versículo 5. Vamos olhar a morte de Uzias. Algo novo, inclusive para Isaías. Durante 5 capítulos, o velho e o novo caminharam juntos. Isaías 1, 2, 3, 4 e 5. No capítulo 6, quando Uzias morre, o céu se abre e uma nova realidade é apresentada para Isaías. E glória a Deus, porque Isaías fez o que nós não vamos deixar de fazer. Vamos aproveitar, aleluia. Amém, irmãos? Entender, compreender, ser desafiado e responder: envia-me a mim. Né? Eu vejo Deus julgando. Irmãos, eu vejo Deus julgando estruturas velhas, sabe? E a gente tem que tomar tanto cuidado, irmãos. E aqui vai um conselho para mim. Mas já que eu estou dando para mim, vou dar para você também. Não deixe que o velho se misture com o novo. Quem já ouviu falar do juízo que Josias estabeleceu num altar? Lembra? E que um profeta novo veio e quebrou um altar. Quem já ouviu essa palavra? Para a gente não precisar voltar. Uma palavra pregada lá atrás, e um dia um profeta novo, o Senhor disse: vai e derruba aquele altar, e ossos de sacerdotes serão queimados ali. Porque aquele altar simbolizava um reino separado do Senhor, reino de Jeroboão, um reino humano, um reino fora de Jerusalém, um reino terreno, idólatra, mas um reino de Deus. Amém? Alguém vai dizer que as 10 tribos não era Israel? De quem? De Deus. E aí, irmãos, quando aquele profeta novo, presta atenção, o profeta novo vai e estabelece o que Deus havia agendado para ele fazer, ele imediatamente oferece pão para ele e ele diz: não, porque eu tenho uma ordem, não posso comer nada daqui. Eu preciso ir e voltar para o outro caminho. Mas veio o profeta velho, presta atenção. E chegou para o profeta novo e disse: Deus me disse. Eu demorei tanto tempo para entender esse texto, que eu disse: meu Deus, que injustiça. O rapaz fez tudo direitinho. E na hora de tirar um 10, morreu. Né? A gente pensa assim: o que será de mim então? E aquele menino, né, aquele homem, profeta novo, deu ouvidos ao profeta velho, foi para casa, comeu. E Deus usou a própria boca do profeta velho para dizer: você vai morrer. Porque você misturou velho com novo. Jesus disse: não se põe vinho novo em odre velho. Por quê? Porque vai quebrar o odre, mas também vai perder o vinho novo. Nós não podemos desperdiçar o que Deus está nos dando a oportunidade de realizar e de viver nesse tempo. Eu vou repetir, irmãos. Tem alguns irmãos da nossa igreja ouvindo. Nós não podemos desperdiçar a oportunidade que Deus está nos dando com esses céus abertos. Pastor, mas é muito chato, eu tenho que ter uma coragem muito grande para dizer não para o profeta velho. Porque afinal de contas, eu sou tão novo, e eu acho que vão me achar arrogante. Irmãos, presta atenção. Se você e eu somos capturados pela visão celestial, olhe para mim, você perderá amizades.
Deixa eu repetir. Você vai perder amizades. Talvez alguns da sua família não vão compreender você. Pastores vão perder pessoas que vão sair das suas igrejas. Ministros, apóstolos, profetas, vocês vão perder púlpitos para fazer as suas conferências. Pessoas vão deixar de convidar você. Ofertas que você ganhava, você não vai ganhar mais. Gustavo falou ontem que o nível que o Senhor está levando alguns não é muito habitado. E é óbvio que o Senhor nos deixará perder e nos recompensará 100 vezes mais, amém? Mas depois que recompensa 100 é fácil, difícil é viver a perda. Quantos estão entendendo, irmãos? Então, às vezes, por causa das perdas oriundas do capturar, Gustavo, dessa visão celestial, nós abrimos mão e deixamos um pouquinho do velho entrar. E a gente diz, também não posso... Sabe o que eu já ouvi? Você está sendo muito radical. Porque eu falava sobre sacerdócio de todos os santos. Todos nós somos sacerdotes, amém, irmãos? Amém ou não? Pastor, o cristiano é meu sacerdote. Não, ele não é o teu sacerdote. E ele te ensina isso. Todos nós somos sacerdotes, irmãos. Oh, mas como que é isso? Simples, o reino de Deus é um reino sacerdotal. Se nós não formos sacerdotes, nós não vamos entrar no reino. Amém? Amém, irmãos? Começamos a nossa vida como ovelhas, sim. Mas só crescendo e virando sacerdote que nós temos a entrada no reino de Deus aberta para nós. 1 Pedro, capítulo 1, do 1 ao 8. Então, preste atenção. Os filhos de Levi, você sabe disso. Os filhos de Arão não eram sacerdotes automaticamente. Eles eram sacerdotes porque nasciam na família de Arão, mas porque cresciam. Porque eram lavados na água e no óleo. Lava-te e unge-te. Com instrumentos de Deus. O que Isaías está fazendo aqui em Isaías capítulo 6 é um trabalho sacerdotal. O Senhor está autorizando Isaías a ir no templo do Senhor. Amém, irmãos? Só que não tinha nada a ver com o exercício do sacerdócio de Arão. Porque Isaías está indo no templo dos céus. No templo do céu. Amém? Eu vi o Senhor. E as abas das suas vestes inundavam o templo. Aleluia. Os serafins, querubins, acima dele, clamavam, santo, santo. Fogo para tudo que é lado. Então é uma visão de um sacerdócio da nova aliança. Não é uma visão de sacerdócio da antiga aliança. Deus está mostrando a Isaías o que ele quer para a nossa vida. Então todos somos sacerdotes. Amém, irmãos? Então todos podemos e devemos entrar no Santo dos Santos, como diz Hebreus capítulo 10. Amém, irmãos? Os nossos pastores, apóstolos, profetas são maravilhosos, são bênção, são irmãos amados que o Senhor tem levantado para edificar ou ajudar a edificar a igreja, mas eles não entram no templo por nós. O véu foi rasgado e todos nós temos autoridade, autorização para adentrar com ousadia no novo, pelo novo e vivo caminho. Amém, queridos? Mas a gente não vai ser autorizado se nós não lavarmos e nos ungirmos. Então você entende, irmãos, que uma vida sacerdotal teórica é maravilhosa. Amém, nós vamos entrar no templo. Amém, nós vamos acessar lugares altos. Amém, nós seremos capturados pela visão celestial. Amém, glória a Deus, nós estamos falando de revelações que nunca falamos. Amém, nós temos frases maravilhosas que tocam o coração das pessoas. E Deus diz, é isso mesmo. Aí quando a gente diz, agora eu posso entrar, Ele diz, lava e unge-te. E veste bem as tuas vestes. Porque senão você não pode entrar. Amém? Aí a gente diz,
Puxa, então não é só emoção esse negócio. Não são só palavras. Não é só, não, me custa alguma coisa. E quando a gente diz, mas ela vai ungir é mole, e vestir as vestes é mole. Aí vem uma segunda voz dizendo, quando você entrar, uma cortina atrás de você vai fechar, que não é o véu, é a cortina do tabernáculo. Amém? E você vai perder, diga perder. Diga perder. Todo contato com o mundo lá fora. O que foi rasgado, Cristiano, foi o véu entre o santo e o santo dos santos. Mas havia um véu que separava o átrio do tabernáculo, e esse véu está lá até hoje. Se a gente pudesse escolher, sabe o que a gente escolheria, meu irmão? Não tem como eu botar um pezinho no tabernáculo e um pezinho lá fora. E aí eu fico, não, só por enquanto. Só enquanto eu ainda não tive a compreensão. E ele diria, não. Se você ainda tem uma balança que pese para os dois lados, ainda que esse lado quase não pese, mas ainda pesa um pouquinho, é a mesma coisa que você tivesse fora. Já não se convida cristiano para todos os lugares. Já não senta mais em todas as mesas. E o que nós estamos falando aqui é uma realidade. Mas, queridos, quantos de nós não temos a coragem de romper? Em nome de um amor. É o amor, é a graça. Querido, nós não estamos mais no nível da redenção. Nós estamos falando de união com Cristo. Nós estamos falando de capturados pela visão celestial. Se formos falar de redenção pelo sangue, de ovelhas, a gente anda com qualquer um. O sangue dele nos perdoa de todo pecado. Todo mundo sabe disso. Aí, de repente, a gente entende que o reino de Deus não é ouro, não é prata. O reino de Deus não é conquista. Ele pode até ter isso, se Deus quiser, mas não é. E aí a gente diz, Deus me abriu, Alan, uma visão. Deus me abriu uma porta, eu fui capturado por essa visão. E quando você vai dar o passo, você está entendendo isso? O teu outro pezinho diz, eu preciso tirar de lá. Eu não posso falar de união com Cristo, de coisas celestiais, e dizer, Deus vai te dar o melhor dessa terra. Igual o Gustavo falou ontem. Eu não posso falar de um reino sacerdotal, vir aqui pregar e dizer, nós somos o sacerdote de vocês. O cristiano é o sacerdote da casa. Por quê? Porque senão, querido, eu estou tendo a oportunidade, presta atenção, de adentrar a essa realidade. Mas por causa de sei lá o quê, o nosso pezinho está ficando lá atrás. Amém? Quantos aqui bebem cerveja, álcool? Ninguém. Quantos fumam? Amém. Quantos usam drogas? Amém. Ninguém. Quantos fazem sexo antes do casamento? Ninguém. Parabéns. Não, está começando. Aproveita o tempo de ovelha, querida. Já acaba. Amém, queridos? Se eu não faço isso, eu não vou permitir que um filho meu traga mulheres para dentro da minha casa. Amém, irmãos? Pastor, mas é meu filho, está namorando com a menina e eu fiz até um quartinho. Esse é o seu problema. Você não foi capturado por visão absolutamente nenhuma. Você é uma farsa. Se você não bebe nada alcoólico, por que para receber seus parentes você tem que botar álcool na sua casa? Se você não usa drogas, por que alguém pode, ainda que seja um filho? Não, querido, ninguém fuma na minha casa, ninguém bebe na minha casa e ninguém faz sexo antes do casamento na minha casa. Ainda que seja o meu amado filho que more no meu coração, eu vou continuar dizendo não.
eu não vou mais falar com você. Importa obedecer a Deus e não aos homens. Ô, pastor, eu radicalizei. Festa de crente. Bebe, depois chamar o pastor para fazer uma oraçãozinha para proteger a casa. Vai na macumba, irmão. Quem protege coisa é macumba, não é igreja. Vai em outro lugar. Não me chama para essas confusões, não. Não vou mais. Não vou. Chama outro. Eu quero que você faça o meu casamento. Já falei, de alguns eu não vou fazer. Até prefiro que faça com outro. Eu não vou ter autoridade depois para discipular essas pessoas. O que eles querem não é um pastor, eles querem um celebrante. Teve um que eu disse assim, vai ali na Santo Antônio e paga um salário mínimo que qualquer padre faz seu casamento. E depois ele não vai estar nem aí do jeito que você vai viver. Você pagou, você levou, filho. Mas Deus está levantando uma classe de ministros que não está preocupado com isso. Está preocupado com a geração que o Senhor está nos dando a oportunidade de presenciar crescer. Então você entende, irmãos, que é muito bonito ser capturado nas palavras. É muito bonito. E eu vim aqui para dizer isso, cara. Eu creio numa captura pela visão celestial e pelas consequências dessa captura. Uma captura que não muda nada. Uma captura que só leva o intelecto a ficar mais inchado. Não, não e não. Sabe o que eu vejo, Cristiano, profeticamente? Me deixe ser profeta aqui hoje. Eu vejo o Senhor abrindo a porta. Aliás, teve duas irmãs lá na igreja que tiveram uma visão de uma porta aberta. Interessante. A Patrícia orando, Deus abriu uma porta. E sem saber, o Leonardo orando, falando, Senhor, o Senhor está abrindo uma porta. Depois a Bianca falou que teve um sonho e me contou e falou, pastor, eu não ia falar nada, mas porta, toma essa daí de novo. E nós fomos orar e Deus me mostrou isso. Deus falou e eu compartilhei com eles, Deus está abrindo uma porta. E na visão da irmã Patrícia, era uma porta maravilhosa, não tinha ninguém na porta. Não tinha guarda, não tinha ninguém revistando ninguém. Mas ela disse, havia tantas pessoas do lado de fora e pouquíssimas pessoas passavam pela porta. E ela dizia, me espantava, por quê? Porque não havia impedimento. Não havia revista, não havia fila, não havia nada. Só havia uma opção de pessoas ficarem do lado de cá e outras pessoas do lado de lá. E eram muitos que ficavam de um lado e pouquíssimos que ficavam do outro. E nós fomos orar e o Senhor disse claramente, a porta dessa oportunidade, irmãos, de viver essa realidade. Mas às vezes a gente faz conta como Orfa fez e diz, não posso pagar isso. É bonito que esse pastor falou aí, mas eu não vou contra o meu filho querido. Ele um dia vai ser salvo. Vai. E talvez para ser salvo você tenha que deixar ele ter inveja dos porcos. Um dia a gente estava comendo disso, Cristiano. E eu falei, Cristiano, eu sei que a gente tem, né? O Cristiano muito mais esse desejo maravilhoso e sabe, de fazer tantas coisas. E faz muitas coisas. E lá na pizza, lá, a gente estava comendo, e eu falei, imagina, cara, o jovem, o filho pródigo está lá, olhando para os porquinhos, comendo alfarrobas, e sem nada, frio, sem fome, com fome. E eu digo, eu tenho que dar um cobertor para ele, e uma quentinha. Aí o Cristiano levantou a mão, a Michelle olhou e falou, aí o Cristiano, lembra disso, Cristiano? Eu acho que eu ia levar uma quentinha para ele. Aí eu olhei para o Cristiano e falei, tá vendo, cara? A gente tem que se ajudar. Diga para o seu irmão, tem hora para dizer sim e tem hora para dizer não. Quantos entendem isso? Deixa eu falar uma coisa, tem hora que é para fazer o bem, tem hora que não é para fazer o bem.
Porque a nossa realidade com Deus não é mais sobre o bem e o mal. Essa é uma árvore que a gente comeu e nos levou à queda. Quantos estão caindo, irmãos? Eu falo isso, obviamente, não tem nada a ver com aqui. Eu conheço a casa. Mas quantos estão caindo porque estão se enchendo de fazer coisas boas? Mas coisas boas fora da vontade de Deus. Esse é o grande desafio nosso nesse tempo. Não deixar de fazer. Eu acho que Deus nos uniu para o cristiano me ensinar, faça. E eu para ensinar para o cristiano, não faça. E tem que bater os dois no liquidificador para sair um bom. E botar o Alan também junto. Aí tem que ver se o liquidificador vai caber todo mundo, né? Que daí já aí já é exagero também, né, pastor? Hein? Não, aperta, amassa eles aí que eles. Então você compreende isso, querido? Pegue seu filho e dê tudo para ele. Tudo. Deixa ele quebrar tudo e não fala nada. 15 anos. Ele já está todo sujo mesmo, irmão. Quando é que a gente vai tomar jeito? E entender que capturado conhecimentos. Amém. Jesus falou isso, não constrói uma torre sem fazer conta primeiro. E a parábola era a respeito do reino dos céus. Para que você não pare no caminho e as pessoas... Está falando de reino, está falando de autoridade, olha para a tua família como é. Já a gente ouve isso. Não é verdade? Porque o diabo tem os seus aí para abrir a boca e aborrecer a gente. Mas sabe de uma coisa? Nós vamos aprender o que Deus está rejeitando nesse tempo através da morte de Uzias. 15 minutos ainda. Buscou Deus nos dias de Zacarias, que o instruiu, diga comigo, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez. Olhe para mim aqui. A vida de Uzias era maravilhosa, Michele, pastora Michele, pastor Cristiano. Quem o instruindo? Quem te instrui, jovem? Fala para mim. Quem te instrui? Eu falei lá na igreja esses dias, não me chame de pastor. Me chame de Marcão, qualquer coisa. Olha, mas é falta de respeito. Só me chame de pastor, se eu realmente for o seu pastor. A igreja está lotada de gente que chama a gente de pastor, mas não está nem aí para o que a gente fala. Aí você fala, pô, esse cara é meio louco. Mas não é louco, eu faço essa sonoplastia toda para ver se acorda o povo. Para galera, para ficar uma pregação que você lembre. Não me chame de pastor, não chame de quê? Qualquer coisa. E aí, meu amigo? Cara, você não dá a mínima para o que eu falo. Eu falo para você como pastor, pô, mas por que você se mete na minha vida? Hebreus 13. Facilita a vida dos seus pastores, para que eles não pastoreiem vocês gemendo. Porque eles vão dar conta de cada um de vocês. Quer mais? 2 Coríntios 11. Me perdoe ser insensato mais uma vez, como uma igreja virgem ao marido, a saber, Cristo. Eu te digo, 40% da igreja está nem aí para o que você fala. Meu pastor, meu pastor, meu pastor, meu pastor. Senta aqui que nós temos que conversar. Vou sair da igreja. Olha o diabo se levantando. Salvação individual. Sabia que a salvação não é individual? Isso é a maior mentira que existe. Ela começa no individual, mas vai lá ver. O marido é salvador do corpo. A igreja será salva. Deixa eu te dar um exemplo só. Israel saiu do Egito, sim ou não? Israel venceu o deserto, sim ou não? Israel entrou na terra prometida? Amém? Então Deus mentiu? Não. E quantos indivíduos morreram no deserto? Então presta atenção, cara.
não é achar que a nossa experiência com Deus individual quer dizer alguma coisa. Enquanto nós não entendermos que nós estamos sendo inseridos no coletivo, nós não vamos entender o que é capturados pela visão celestial. A pessoa vira para nós e diz: o que você tem a ver com a minha vida? Tudo. A não ser que você diga: eu não sou corpo de Cristo. Quem é corpo de Cristo aqui? Então o teu pecado, irmão, não afeta só você, afeta o corpo todo. Então vamos parar com esse negócio de dizer: não se mete na minha vida não. Tem que se meter sim. Admoestai-vos uns aos outros. Você vai ficar adulterando do meu lado, você vai ficar fornicando do meu lado, você vai ficar roubando do meu lado, você vai ficar com grupos de WhatsApp na safadeza do meu lado. E você vai dizer para mim que a salvação é individual e que eu não tenho nada a ver. Que evangelho você ouviu? Se um membro está doente, o que acontece com o corpo? Não é todo corpo que padece. Diz amém aí, querido. Não é todo corpo que padece? Então diga assim: nunca mais. Eu vou reclamar quando alguém me admoestar. É sair encontrando um monte de defeito nos outros e sair atirando para tudo que é lado. Tem que ser em amor. Mas às vezes também tem o outro lado. Não, eu não me meto. Ele está fazendo isso, né? Não tem problema nenhum. Ele é com Deus. Que evangelho você viu, meu amigo? Gênesis na Record? Pastor, tô bala no evangelho. José no canal Bíblia, você não viu. Não viu. Porque evangelho é corpo. Amém? Então, às vezes, a gente vê o irmão fazendo qualquer coisa. Outro dia eu falei isso lá na igreja. Alguém desalinhado. Todo mundo vendo. Ninguém fala nada. Porque daqui a pouco, quem vai chegar na igreja? O pastor. Não, o pastor reclama. Chamei a atenção dos líderes lá de púlpito. Eu falei: é isso que é liderança que vocês aprenderam? Se foi isso, volta para a escolinha. Ah, mas pastor, você sabe que é muito difícil eu chamar a atenção à minha amizade. Ah, já sei. Você quer entrar aqui com o pezinho lá. Entendi. Você não quer colocar em risco a perda de uma amizade. Entendi. Ministro. Parabéns. Você tem que aprender ainda a ser ministro. Você entende porque a irmã teve uma visão e disse: tinha tantos do lado de fora. Porque nessa altura, olhando os rostinhos aí, eu sei que você está gostando, mas você está assustado. Você fala: daqui a pouco vem um meteoro aqui em cima da gente. O negócio está ficando quente aqui, meu irmão. Que hora que esse negócio termina? Alguns estão segurando na cadeira, dizendo: pelo amor de Deus, para com isso. Não dá para cantar um cântico aí, meu irmão. Não dá para botar uma música animada para a gente dar um... Ainda bem que tem Imagina ouvir isso 2 horas direto. Para com isso. Não vou brigar com meu filhinho, não. Ele tem o quartinho lá, vai ficar dormindo com a namorada na minha casa. Sou crente, mas... E o pastor disse que primeiro é a família. E quando dizem isso pra gente? A gente fala: isso tu aprendeu, né, irmão? Eu te preguei 30 anos a coisa, tu não ouve nada. Mas quando tu quer ouvir, eles ouvem. Né? Tem cabecinha balançando, dizendo: é assim mesmo. Diga assim: eu preciso de alguém para me instruir. Enquanto ele tinha alguém o instruindo, ele prosperou. Às vezes eu vejo, irmão, eu não estou mandando recado para ninguém não, mas às vezes a gente vê uma galera que está começando agora e não quer instrução de ninguém. E Deus coloca o líder, coloca os pastores, coloca os ministros. E eles estão dizendo assim: eu estou aqui para te instruir. Às vezes são homens como eu, marcados pelo pecado, marcados pela vida, todo arrebentados de decepções. E a gente está dizendo: cara, não faz o que eu fiz.
E alguns estão dizendo o quê? Ninguém se mete na minha vida. Irmãos, Uzias era tão tremendo quando se deixou instruir. Mas quando a gente perde essa bênção, aleluia, de uma instrução verdadeira. E a verdadeira instrução, irmãos, ela vai elogiar quando tem que elogiar. Mas ela vai colocar o dedo na ferida quando tiver que colocar. Quem pode dizer amém para isso? Mas a verdadeira instrução salva. Olhe para o seu irmão e fala assim: quem te instrui hoje? Responde aí, querido, para você mesmo. A Bíblia diz que enquanto ele foi instruído, ele buscou o Senhor. E enquanto ele buscou o Senhor, ele prosperou. Amém? Olha que forte isso, Cristiano. Vou correr aqui, meu irmão. Versículo 8. Os amonitas pagaram tributos a Uzias, e a sua fama se espalhou até a entrada do Egito, porque se tornou muito... Querido, hoje nós vivemos uma igreja evangélica. Quem tem mais de 50, 70 anos aqui, 50, 60 anos, vai saber. Antigamente, você botava uma Bíblia debaixo do braço. Olha o crente. Olha a Bíblia. As pessoas eram ridicularizadas. Quem é dessa época? Você lembra disso? Hoje virou moda. Hoje a fama da igreja chegou até as portas do Egito, do mundo. Tem uma dupla sertaneja aí de duas meninas. E elas dizem: eu sou crente. De segunda a sexta, o pau quebra. E domingo, nós vamos adorar Jesus. Aleluia. Tem os Dave Leonardo da vida. Precisa não. Deus quer o coração. 100% Jesus. Tem um jogador famoso da nossa seleção. 100% Jesus. Se você perguntar para ele, ele vai dizer: eu sou evangélico. Mas mulheres, o que o dinheiro puder me dar, eu estou pegando. Compromisso? A fama se tornou até as portas do Egito. Já foi o tempo, irmãos, que a igreja não tinha prata e ouro, agora tem. E João e Pedro diz: eu não tenho prata e eu não tenho ouro. Por que isso, irmãos? Porque a gente não tem mais problema com dinheiro. Não estou falando, foi até as portas do Egito. Egito é mundo. Amém? Como é perigoso isso, né? Tanta gente pensando e vivendo a igreja, pensando em fama, né? E às vezes é isso. Isso é o início da queda. Versículo 16. Havendo-se, porém, fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. Quer dizer, o sucesso, irmãos, o sucesso de Uzias foi a sua corrupção. Amém? Mesmo que eu passar 10 minutos aqui, você tira dos meus 10 do seguinte, tá, Cristiano? Mas deixa eu terminar aqui. Uma mensagem só nesses dois tempos. Olhe para cá. Desconfie de mensagens que ficam te empurrando para o sucesso toda hora. Isso não é evangelho, irmãos. Evangelho não é isso. Evangelho do reino de Deus é uma transformação da nossa natureza terrena numa natureza celestial. E tudo o que Deus quiser fazer
da economia de Deus, que Ele faça para a glória dEle. Para de correr atrás dessas coisas. Ah, mas eu vejo muita gente pregando isso em nome de Jesus. Mas só tem a frase em nome de Jesus, não está em nome de Jesus. Ah, então você está dizendo que a gente tem que correr atrás do fracasso? Não, a gente tem que se unir a Cristo e deixar as outras coisas acontecerem. Amém, queridos? Um sucesso fora da vontade de Deus pode ser a nossa ruína. Eu tenho falado para os jovens lá que vão, eu quero entrar na faculdade. Ora, busca. Mas eu tenho um sonho. Às vezes o sonho não é teu, é a tua família, são as circunstâncias. E aí o que você tem que fazer? Dobrar o joelho e dizer, Deus, o que o Senhor tem preparado para mim, Deus? Porque às vezes Deus quer que você faça uma coisa, e eu vou te dizer, o tempo vai passar, e você vai ver que o melhor lugar não é o que o sucesso determina, mas é o centro da vontade de Deus. A gente tem que entender como que as nossas vontades estão sendo processadas. Às vezes as nossas vontades são fruto do meio que a gente vive, da família que a gente vive, de alguma frustração da nossa alma que a gente teve no passado. Querido, nós vamos falar disso daqui a pouco no segundo momento. Todos os nossos dias estão escritos no livro de Deus desde a eternidade. Então, pastor, qual é o conceito do sucesso? Sucesso é você cumprir aquilo que a eternidade já determinou para você. Sucesso não é ter mais nem ter menos, irmãos. Sucesso é ter o que Deus planejou para você ter e ser o que Deus planejou para você ser. Sucessos fora da vontade de Deus são a nossa ruína. E foi a ruína de Ezequias. Quem pode enxergar isso em boa parte do que a gente chama de igreja brasileira? Levanta a sua mão. Quantos estão tão longe, irmãos? Quantos aqui não aguentam ouvir certos tipos de pregação? Quantos aqui não aguentam ouvir certos tipos de música e diz, meu Deus, eu não quero ouvir mais isso. E alguém diz, mas são evangélicas, não interessa. Uzias é um rei de Moabe, do Egito. Uzias aqui é um rei de Judá. O que Deus está falando? São características que eu estou julgando nessa igreja, nesse tempo. Mas ao mesmo tempo que Deus julga um cenário, Ele abre o céu para que um outro cenário se estabeleça. Amém? Nos tornamos senhores de nós mesmos quando não aceitamos instrução. Nós temos dificuldade de sermos instruídos. Tomara que não seja nenhum de nós. A igreja não é mais o patinho feio da sociedade. Ela se tornou famosa diante das portas desse mundo caído. Querido, a gente está no Instagram, a gente está no Facebook, a gente está nos banners, a gente é fera. A fama está chegando na porta do Egito mesmo. Quanta corrupção há no meio daquilo que deveria ser a igreja de Cristo. Se você vai para algum lugar que fala só de dinheiro, olha para mim, suma desse lugar. Eu já estou com a paciência cheia. Antigamente eu falava, vai orar para ver o que Deus fala. Agora eu digo com toda sinceridade, sai fora da Babilônia, povo meu. Não participe dos pecados alheios. Saia fora daqueles que chamam o evangelho de coisas terrenas. Procure um lugar bíblico, cristocêntrico para estar. Dizer amém. Está vivo aí ainda, irmão? Você quer agora a cereja do bolo? Mesmo fazendo tudo isso, Deus ainda não tinha reprovado Uzias. Deus ainda acreditava nele. Aí a cereja do bolo. Soberba lá em cima. Poderoso. Pode fazer tudo. Amém? Antigamente, querido, lá antigamente no Getsemane, foram prender um homem chamado Jesus. Tiveram que dar um beijo nele, porque ele era igual, diga igual.
aos discípulos. Hoje, se for prender um apóstolo, não precisa. Ele tem anel e ele senta num sofá grandão que fica aqui na frente. Não precisa dar beijo, não. Não precisa dar beijo, não, querido. É só ir no estacionamento. É só ver a roupa. É a prosperidade, é a minha. E a do povo? A do povo que vocês não têm fé, cara. Tá bom. Vai lá. Irmãos, versículo 19. Aleluia. Vamos ler o 17. O sacerdote Azarias, porém, entrou após ele. O 16. Havendo fortificado, o coração se corrompeu, né? Foi infiel ao Senhor seu Deus e entrou no altar de incenso. Presta atenção. O camarada estava tão forte, tão cheio de si, que ele perdeu o limite, meu amigo. Não tem mais esse negócio de sacerdote, não. Eu vou entrar e eu faço. Aí você fala, quando entrou, Deus matou. Não é isso? Não, Deus não matou. Aliás, Deus não... Continua lendo. Que coisa grave. Deus levantou Azarias, que entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens corajosos, resistiram ao rei Uzias. Quantos estão dispostos a resistir tudo aquilo que estiver contrário à vontade de Deus? Não, amém está fraco. Amém, irmãos? Diga assim, mesmo que custe a minha vida. Preste atenção. O rei está lá dentro. Azarias falou, não interessa, eu vou resistir na cara dele. E se eu morrer? Igual Esther fez. Se eu morrer, morri. Eu fico pensando, será que hoje a gente encontraria fácil 80 homens assim, irmãos? Ou a gente encontraria homens frouxos, ministros frouxos, que veem a bagunça comendo solta na igreja do Senhor e diz assim, não julgueis para que não sejais julgados. Então Deus levantou 80 homens. Glória a Deus! Eu não estou falando para você sair de justiceiro matando todo mundo não, irmão. Tudo isso com amor, amém? Fala para o seu irmão assim, com amor e sem bagunça. Amém? Ordem, só ordem sem amor vira igreja de Éfeso, né? Faz tudo certinho, mas eu tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Reprovável. Mas não é porque a gente ama que jogou fora a ordem não, tá, irmãos? A igreja precisa voltar a ter ordem. Amém? Que hora que começa o culto? 7, 7h30. 4, 4h15. Tem esse horário, irmão? Que relógio é esse, meu Deus? Vamos aprender a ser responsáveis. Amém? Somos do reino, a gente é livre, a gente veste qualquer coisa. Tá bom. Só que a gente não veste qualquer coisa para entrar num tribunal de um juiz. Se tivéssemos uma audiência com Bolsonaro, que nem chega aos pés, a gente colocaria a nossa melhor roupa. Eu não estou dizendo para você botar roupa, só estou dizendo para você entender aí como que é. Qualquer horário, qualquer jeito. Não, faz, entra aí. O negócio é queimar incenso mesmo. Não importa quem faz. Não importa. Importa. Sacerdotes podem, rei não. Amém? Mas mesmo assim, presta atenção, mesmo assim, não aconteceu nada. Porque homens que resistiram ao rei Uzias e lhe disseram, a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, porque você foi infiel. Nem será isso para a tua honra da parte do Senhor. Presta atenção agora, que essa é a chave que eu termino aqui.
Então Uzias, que tinha um incensário na mão para queimar incenso, se indignou. Fala assim: quando eu me indigno, quando eu sou repreendido, aí é que eu sou reprovado. Preste atenção. E se indignando contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes. Queridos, mesmo diversas vezes repreendidos, muitos de nós não nos convertemos. Ao contrário, nós nos levantamos contra aqueles que estão nos repreendendo, como Jerusalém fez com Jesus. Ah, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejam os que te são enviados. Quantas vezes eu quis te juntar debaixo das minhas asas, como uma galinha faz com um pintinho, mas vocês não quiseram. Irmãos, Uzias não foi com essa imensidão de atrocidades que ele fez. Você sabe, meu irmão, qual foi a queda de Uzias? Foi quando Deus o repreendeu através dos sacerdotes, e ele se indignou contra a repreensão. Quando eu li isso a primeira vez, eu falei: meu Deus, isso é misericórdia. É Deus olhar para nós e dizer: eu vejo que você não presta, eu não presto, e ninguém presta. Mas eu não vou te matar, não. Eu vou enviar os profetas. Eu vou enviar a repreensão. Eu vou enviar os cuidados. Só que nós, sabe o que a gente faz, irmãos, às vezes? Nós afastamos que Deus coloca na nossa vida para nos ajudar na repreensão. Porque nós estamos como, muitas das vezes, 1 Timóteo 4, nós queremos nos cercar de mestres que falam o que os nossos ouvidos estão coçando para ouvir. Uzias não foi reprovado. E a lepra fala de afastamento, banimento da presença. Você não pode ser leproso e viver no arraial. Quantos entendem isso? Querido, nós falamos da história de Uzias que morreu. E o ano que ele morreu, Cristiano, é o ano que Deus abre uma nova janela, uma nova porta. E essa nova porta a gente vai falar 5 horas. Mas eu quero terminar agora dizendo para você. Você está entendendo o que Deus está julgando e dizendo: eu vou matar essa realidade? Enquanto tinha instrução, prosperou. Enquanto ouvia conselhos para buscar o Senhor, prosperou, andou bem. Depois começou a ficar forte demais. Depois começou a ficar famoso. Exaltou o coração. De quem nós estamos falando, pastor? Igreja. Povo de Judá. Nós não estamos falando do mundo, irmãos. Nós estamos falando do povo de Deus. Entra no santuário, vamos fazer de qualquer jeito. E Deus fala: não faz isso. Uzias. Feche seus olhos agora. E ouça o seu nome ser chamado. Uzias. Não faz isso. Não, eu não estou falando porque eu tenho um outro jeito de fazer as coisas e quem manda sou eu e não se trata disso. Existe um padrão bíblico. Existe uma palavra dada. São os filhos de Arão que têm que fazer isso, Uzias, não é você. Sai daí, cara. Sai desse lugar. E nessa hora, alguns vão dizer: amém, glória a Deus. Deus enviou socorro. Amém? Mas infelizmente, olhe para cá. Outros vão dizer:
sai para lá. Você não tem nada a ver com isso. Eu vou para o Facebook e vou mandar lá indireta para tu. Vai cuidar da tua vida. E a Bíblia diz, quando ele se indignou com a correção, a lepra veio para a testa. Amém? Irmãos, um dia eu ouvi de uma pessoa, e eu encerro aqui. Ela disse assim, havia um homem no corredor da morte, né? Prisão, pena de morte. E um dia ele recebeu a visita de um homem com uma Bíblia na mão. A Bíblia estava fechada. E dentro da Bíblia tinha, Alan, o perdão da dívida dele. Mas quando esse homem chegou e disse, eu posso abrir esse livro? Aquele encarcerado disse assim, não, eu não quero ouvir falar desse livro. Ele disse, deixa eu abrir o livro, tem algo bom para você aqui. Eu não quero ouvir falar desse livro. E o homem foi embora. E aquele homem morreu. E o resumo da ópera e o moral da história é, presta atenção, nenhum de nós será destruído por causa do erro que cometemos. Nós só seremos destruídos por causa do perdão que rejeitamos. Fica de pé agora para a gente orar. Pastor, você não conhece, eu sou ruim de negócio, eu sou uma praga da pior espécie. Você não vai para o inferno, eu não vou para o inferno, nós não vamos ficar fora do reino de Deus porque a gente era ou era isso. Não, pastor, você não entende, eu adulterei, eu fiz coisa, eu queimei, eu faço o pecado de Uzias parecer pecadinho. Entrou no templo e queimou incenso? Meu Deus, já fiz coisa pior que isso. Boa notícia, o sangue do nosso amado Jesus nos purifica de todo pecado. Mas, meu irmão, por que vai ter gente no inferno? E por que vai ter gente fora do reino de Deus? E por que vai ter gente leprosa, afastada de Deus? Porque a lepra fala disso, afastamento do tabernáculo. Porque Deus, presta atenção, levantou a repreensão e nós rejeitamos. E nós dissemos, eu não quero ouvir isso. Eu tenho meu próprio jeito de fazer as coisas. Capturados pela visão celestial, irmãos. É desejar entender o que Deus está querendo matar. Você lembra da porta? É pisar nesse novo ambiente. Mas entender que esse velho ambiente está sendo incinerado por Deus. Amém? E que se o teu pé estiver lá, tu vai ser incinerado junto. Irmãos, o Senhor está julgando essa geração de Uzias. Uma geração que começou até bem. E prosperou num determinado tempo, Cristiano, porque era... Mas depois, não sei o que aconteceu, se perdeu. O dinheiro, a fama, o poder, a ausência de limites. Agora eu faço tudo o que eu quero. Deus chamando e dizendo, vamos mudar. Vocês brigam para ter templos aí, dinheiro para ter isso, ter aquilo, sem templo agora. Agora é tempo dentro de casa. Ao invés de dobrarem o joelho e dizer, Deus, me perdoa. Sabe o que eles fazem? Nós vamos pedir oferta agora pela live. Alguns estão ganhando mais do que ganhavam. Agora continua. Não, agora nós descobrimos a pólvora. Irreconciliáveis. Não mudam. Não querem mudança. Ao contrário, atacam os sacerdotes que são levantados para, pela misericórdia, levá-los de volta à instrução. Eu termino com isso. Uzias, você era tão abençoado quando você se deixava ser instruído por sacerdote.
Agora eu levantei 80. Com a mesma intenção do começo. Te instruir. Te tirar desse lugar que você está. Para te voltar. E você rejeitou. E aí não tem jeito, Gustavo. Feche os olhos, vamos orar ao Senhor. Ah, Senhor. Esse primeiro momento, o Senhor nos direcionou para nos mostrar qual o sistema que o Senhor está reprovando. O que não tem agradado ao teu coração. Porque quando o Senhor abre o céu, o Senhor quer trazer algo novo. Glória a Deus por isso. Mas o Senhor também está julgando o velho. Ah, Deus, os fariseus, eles tinham uma vida tão tranquila, até o dia que o céu se abriu e ouviu-se: esse é o meu filho amado, que me dá alegria. Aqueles que perseguiam as pessoas tinham uma vida tão tranquila, até o dia que um homem se levantou e disse: eu vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé, na glória. Quando os céus se abrem, Senhor, algo novo vem, mas algo velho está sendo julgado. A minha oração nessa tarde é que a gente tenha essa compreensão madura de que nós não podemos entrar no novo sem abrir mão do velho. Se misturarmos, vamos perder a oportunidade, que é o odre, e vamos perder o reino, que é o vinho novo. Que o Senhor nos lidere nesse tempo e que continue falando aos nossos corações. No teu nome nós oramos. Amém. Dá um abraço no seu irmão aí, fala para ele: foi levinho, a próxima a gente mergulha mais. Amém, irmãos? Quantos podem aplaudir o Senhor, amém? Aplauda o Senhor aí com o seu melhor aplauso. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor separou esse tempo para nos transicionar, irmãos. Nos levar a um lugar onde a nossa vida será de fato transformada. Produza no teu espírito uma expectativa, gere uma expectativa dentro de você, porque algo de Deus está sendo liberado sobre nós. Isso não fala, irmãos, do quanto dessa terra nós estamos conquistando. Isso não fala, irmãos, de quanto você tem na tua conta bancária, ou de sobre ter um carro novo, uma casa nova. Não é sobre prosperidade humana, terrena. Irmãos, nós precisamos nesses dias ser cheios da vida de Deus e entender a suficiência de Cristo. Se nós tivermos Cristo, entendendo que Ele é suficiente, não nos faltará nada, amém? Amém? Irmãos, nós vamos dar 5 minutinhos só de intervalo. A Raquel vai subir já para ir preparando o teclado aqui. Ali atrás tem um cafezinho ali para você tomar, 0800, tá? Quiser ir ao banheiro, lá fora tem uma cantina. Ali já paga, tá? Mas o cafezinho é no amor. Tá bom, irmãos? Em 5 minutinhos a gente está reiniciando. E aí eu queria pedir o pessoal, depois que está lá fora, senta por aqui, ó. Porque aí a gente fica aqui dentro, todo mundo juntinho, e todo mundo recebe aí, amém?